E aí, galera, salve, salve! Vamos para mais uma viagem geográfica. Professor Jorge na área, junto com meu amigo Rogério, não é isso, Rogério? É isso aí, galera. Nova aula, né? Só não é nova roupa, mas a gente já tomou banho, porque aqui tem um segredo que a gente não conta para vocês. Então, começou uma nova aula, então todo mundo tá cheirosinho, todo mundo tá alegre e vamos lá pro quadro para começar essa nova aula de geografia hoje, né, professor Jorge? É, Rogério, é isso aí. Não, e falar também, né? Nossa aula é linda também, né? Tá top Tá de linha. perfumosa É ela, isso né, aí. também, né? Vamos lá. Vamos lá, galera. De olho na tela, aula 38.1. Nós vamos falar sobre BRICS, a importância do BRICS, a questão da demanda energética, como que está o consumo desses países conhecidos como BRICS no campo energético aí. Rogério, é interessante falar dos BRICS? Muito interessante, muito importante, porque são economias que intensificaram esse processo de industrialização. Não são países desenvolvidos ainda, mas ganharam grandes avanços e conquistas a partir desse investimento e melhoria no campo da industrialização. E interessante também frisar para o nosso querido aluno que os BRICS, quando houve a ideia, né, de se montar os BRICS, o mundo já olhou assim diferente para eles. Opa, que é isso? Esses países aí, por que eles estão se juntando, né? Muito bem. Então, como você falou, são economias emergentes e no meio dos BRICS temos uma grande potência econômica. Muito bem. Que é a China, que é a letra C dos BRICS. Daqui a pouco a gente vai ver o que é. E então, Rogério, justamente nesse modelo neoliberal, nesse modelo de globalização que nós temos, há associações entre países. Muito bem. O G7 não fez o deles? Com certeza. Não é isso? União Europeia, né, um bloco econômico. É isso? Temos o Mercosul. BRICS não é exatamente um bloco econômico. Não é um bloco. Mas tem a característica, tem um objetivo praticamente de um bloco econômico, que é fomentar esse crescimento entre essas nações de países conhecidos como países emergentes. Exatamente. E fazer com que se desenvolvam essas nações. Muito bem. Que elas não são, como você falou, não são nem desenvolvidos, mas também não são tão atrasados como subdesenvolvidos. Muito são bem. chamados os emergentes. Etimologicamente, emergente é aquele que emerge. Professor, eu sei disso, beleza. Emerge, ou seja, ainda está subindo, mas ainda não alcançou o desenvolvimento. Exatamente. Até porque, quando a gente fala de BRICS, a gente está falando mais dessa questão do desenvolvimento, crescimento econômico, crescimento industrial. Não está muito atrelado a essa questão do desenvolvimento social, que é o socioeconômico desse país. Mas no campo econômico aí, galera. Beleza. Então, vamos junto? Vamos lá no quadro. A importância dos BRICS e a demanda energética. Rogério, a gente sempre quer que o nosso querido aluno alcance uma habilidade, Rogério. Muito bem. Fala para eles aí, o que você quer que eles consigam alcançar hoje? Analisar os fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Pronto, galera, temos aqui os BRICS, que é formado por Brasil. Vamos voltar aqui, que a canetinha não estava no ponto, né, professor Jorge? Coloca aí. Marca aí Brasil, professor Jorge. Brasil. Brasil é um país emergente, né, que é membro do BRICS. B, né? É o B. E o Brasil está localizado dentro do continente americano. Quando a gente olha para a regionalização do continente americano pelo critério socioeconômico, o Brasil faz parte da América Latina, certo? Politicamente, América do Sul. Muito bem. É o primeiro país aí que a gente está citando para vocês participando do BRICS, que é a primeira letra, né? Uhum. BRICS. O R é de quê, Rogério? O R é de Rússia. Rússia, que é um país localizado em 2 continentes.
é transcontinental. A Rússia, parte dela está na Europa e a parte leste está no território asiático. Aqui é a Rússia, galera. Olha só o tamanho disso. Grande pra caramba. E aí nós temos a terceira letra, Que é o I. que é o I, formado pela Índia. Índia, que é um país que apresenta uma numerosa população. Mais de 1 bilhão de habitantes. Exato, já falei em várias aulas, quando a gente pega Índia e China, 40% da população mundial. É gente pra caramba. E a Índia está localizada no continente asiático. Depois tem a letra C, Rogério. O que é a letra C aí? Também, outro país populoso pra caramba, que é a China, localizada lá no extremo leste da Ásia e também faz parte aí do BRICS, sendo representada aí pela quarta letra. E o S, né? Muito bem, O S, BRICS. O S é por causa do S que em inglês, né? É South Africa. muito bem. Então, o S vem primeiro. Vem primeiro no inglês, né? É. Que é a África do Sul. África do Sul. A África do Sul, que está localizada no continente Africano. africano. E é bem no sul mesmo da África, Ó, né? Coincidência. cuidado para não confundir. A África do Sul é todo o sul da África que é BRICS? Não. É esse determinado país, que é a África do Sul, que está localizado lá no extremo sul da África. Coincidentemente, né? Exato. Exatamente, porque ele realmente é o sul da África. Sul E o da nome África desse país é África do Sul. do Sul. Não é o sul da África, não. É esse país. Diferente. Muito bem. Então, olha só. Nós temos quantos... vamos colocar. São 5 continentes, né? A gente vai encontrar aí, ó. América, Europa, Ásia, 3 da Ásia, a gente pode colocar aí porque a Rússia é Ásia também, parte da Ásia, e o outro localizado dentro aí da África do Sul. Só não temos aqui um representante da Oceania. Beleza. Pronto, temos aí os presidentes, os representantes de cada país membro do BRICS. Vamos lá, professor Jorge, que detona, que comanda aí no chinês. Fale o nome do representante chinês aí para nós. Xi Jinping. Pronto. Esse é o presidente da China. Muito bem. Esse menino aqui está travando uma guerra lá com a Ucrânia, todo mundo sabe, Vladimir Putin. Muito. É o seguinte, embora ele esteja e faça parte dos BRICS, a gente não tem nada a ver com a guerra deles, né? Não, com Tem nada a ver. certeza. A gente tem a ver no sentido de a gente sofrer as consequências econômicas, né? Que falamos isso em aulas passadas. É isso que tem consequências para a gente, o preço principalmente a Rússia traz para a gente aqui, manda para a gente, como é o nome? Agrotóxicos, não é isso? Fertilizante. Fertilizantes, exatamente. Vem muita parte deles vem lá da Rússia. E aí impactou. Se vai ficar mais caro esse agrotóxico e o fertilizante, obviamente o produto agrícola também vai ficar mais caro. Com certeza. Então impactou também no prato do brasileiro. Exato. Beleza? Aqui o nosso presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Esse aqui é o presidente da Índia, Ramnath Kovind, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Mais alguma observação? Tranquilo. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Então, temos as informações aí. Ó. Juntos, eles têm 25% do território do planeta e aproximadamente 40% da população mundial. Além disso, o Produto Interno Bruto, que é o PIB, é quase aí, galera, de 21 trilhões de dólares, com base no ano de 2019. Então, é muito dinheiro, hein? É muito dinheiro. Só esses países. Só esses países participantes aí dos BRICS. Beleza. Olha, Rogério, só uma observação. Vamos lá. Tá? Porque você falou, aí eu vou falar aqui para o aluno. Porque às vezes, Rogério, eu vou me colocar no lugar do aluno, que um dia eu fui jovem. Aí, se alguém falasse, o Brasil está na América,
eles têm a ideia, quando se fala em América, pensa que é a América do Norte, né? Ah, você é um americano, isso aqui. Não. Isso aqui é a Mas nós somos América do Sul. E realmente nós somos americanos, né? Somos E aí o americanos. pessoal fala que o americano é só o norte-americano. Exatamente. Isso aqui tudo é América. Tudo é América. Muito bem. Só que a gente faz parte aí pela geografia física, estamos localizados na América do Sul. Isso. Aí aqui é América Central, esse aqui é América do Norte, outro restante. Muito bem. Beleza? Só relembrando, né, Rogério? Com certeza. Os nossos alunos já sabem disso, né? Sabe. Tranquilo. Vamos lá. Bem, BRICS é uma sigla que se refere a um grupo de cooperação. Olha só. Aquilo que você falou, Rogério, não é um bloco, né, econômico, né? Não. Olha só, é um grupo de cooperação. Que cooperação é essa? Política, econômica, financeira entre esses países. E aí, por que se difere de um bloco econômico? Por exemplo, a União Europeia tem a moeda única, que é o euro, quando a gente fala de bloco econômico. Por exemplo, tem livre circulação de pessoas. De mercadorias. De mercadoria. Aqui o Mercosul, a gente não tem, por exemplo, moeda única. Mas, vamos falar rapidão com essa galera. Por exemplo, o bloco econômico Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, qualquer pessoa que mora dentro dos países do Mercosul pode circular dentro desse bloco somente com o documento de identificação. Não há necessidade de visto e também não há necessidade de passaporte. Você entra, você com a sua identidade, no caso aqui do Brasil, RG, você consegue entrar. Então, assim, por isso que a gente fala que os BRICS não são um bloco econômico, porque quando a gente fala de BRICS, não tem essa livre circulação de pessoas, não tem a moeda única, não tem acordos que estejam relacionados a essa questão da entrada e saída do país. Nada disso. Posso contar achei interessante, está falando do Mercosul, né? Sim. Livre circulação de pessoas. Aí você falou que pode entrar no outro país com a identidade. Certo. É isso? Rapaz, a minha irmã foi viajar com meu cunhado, aí foram de carro, foram chegar lá no Peru, aí quando chegaram lá, pediram a identidade dele, só que ele é militar. A vida inteira ele trabalhou só mostrando a carteira dele de soldado militar. E quando ele chegou lá, não, senhor, não. Identidade. Aí ele nunca teve identidade. Eles tiveram que voltar. Porque não tinha RG. O documento para viagem, essa circulação é RG. É isso mesmo. Né? Com certeza. Então, eles não aceitaram o documento militar. Tá vendo? Para então, viagem. É dessa forma. Então, por isso que a gente tem essa diferença, né, do Mercosul para o BRICS. Isso aí, por exemplo, se a gente for lá para a África do Sul, por exemplo, a gente vai ter que ter um passaporte. Vai ter, com certeza. É e aí é preciso passar na Polícia Federal, nas alfândegas, tudo isso aí você tem que passar, porque não existe nenhum acordo que garante a tua entrada livre naquele país. Isso. E da mesma forma aqui no Brasil, o estrangeiro tem que passar pela Polícia Federal, quando a gente fala dessa entrada no Brasil de forma legal, mas a gente sabe que entra muita gente de forma ilegal no Brasil. Mas o correto é você passar aqui no Brasil pela Polícia Federal se você é um estrangeiro. Beleza. Beleza, professor Jorge? Beleza. Vamos lá. Deste país, apenas a África do Sul não pertence ao grupo desde a fundação. Exatamente. Ela porque entrou por último, né? Por último, e lá no início não era BRICS, não era BRIC. Isso, era BRIC. BRIC, só... Não tinha um S. Não tinha um S. Então, ela foi a última a entrar, só era BRIC, não fazia parte aí África do Sul. Esses países estão reunidos porque estão em um estágio econômico muito parecido. São considerados países emergentes porque têm seus mercados econômicos em desenvolvimento constante. Isso é fruto das parcerias econômicas, fruto das parcerias industriais entre esses países. Por isso que a gente consegue observar essas diferenças aí quando a gente fala um estágio econômico muito parecido, característica comum do grupo, e os seus mercados estão nesse processo de desenvolvimento constante, buscando inovar, buscando investir na indústria, buscando investir em tecnologia para garantir esse crescimento econômico.
Muito bem, Rogério. Alguns índices econômicos apontam que os integrantes do BRICS têm potencial para se tornarem as economias dominantes em pouco tempo, porque são os países com crescimento econômico mais rápido nos últimos anos. Então, a gente olhando para o Brasil, hoje a gente pensa muito em crescimento econômico do Brasil, e o Brasil é um país continental, como você sempre fala, professor Jorge, e o Brasil tem realmente esse grande potencial para crescimento. Por ser um país continental, nós temos abundância de matérias-primas, nós temos abundância de fonte de energia. Então, essa característica, esses aspectos acabam sendo bem favoráveis ao desenvolvimento da nação brasileira. Beleza. Sem falar que somos uma das maiores economias do mundo, né? Muito bem. Então, a gente está nesse processo de desenvolvimento. A gente tem, de repente, você pode falar, mas professor, mais recente teve pandemia. Estamos passando aí por esse processo de recuperação, mas vamos colocar, temos aí pontos bem positivos, que é a questão desse acúmulo aí de, vamos colocar, de fonte de energia, de matéria-prima dentro do Brasil. E até hoje, até porque se a gente for analisar o Brasil hoje, o Brasil tem várias matérias-primas que hoje estão sendo empregadas a nível mundial. Por exemplo, fala hoje de energia eólica, temos energia eólica, fala de sustentabilidade, então o Brasil tem potencial para desenvolver várias produções de diferentes áreas dentro do nosso território. Litoral, olha o tamanho do litoral ali, Exato. pegando vento, imenso. A Amazônia liberando aí hidrogênio, então assim, olha só o potencial que nós temos aí para o desenvolvimento aqui da economia do Brasil. Muito foi feito, né, ao longo do tempo, mas ainda há muito o que se fazer. Com certeza. Né? Nosso país, ele é emergente, mas em algumas áreas ainda precisamos melhorar muito, como, por exemplo, a infraestrutura, Rogério. Com certeza. É isso? Muito bem. Vamos lá? Vamos analisar mais informações aqui nesse gráfico que o professor Jorge agora vai estar explicando um pouquinho sobre o PIB para nós, né, professor? Rogério, é um absurdo, né? Olha só. Embora a China esteja nos BRICS, é um absurdo. Olha a diferença, né? A diferença quando a gente fala em relação aos outros países dos BRICS. Ela sozinha tem mais do que a metade de todos os outros juntos. O PIB da China é 14,3 trilhões de dólares em 2020. A África do Sul é só 0,4, ou seja, ainda não chegou nem a 1. O Brasil é 1,8 trilhão de dólares. A Índia, 2,9 trilhão. E a Rússia, 1,7, bem parecido com a do Brasil. E aí, não é para a gente refletir sobre a força da China? Com certeza. Pode falar. E a China, a gente está falando aí sobre o PIB, mas a China hoje, ela tem parceria com diversos países, além do BRICS. Por isso que isso acaba refletindo aí nessa questão aí do seu PIB. E a produção industrial da chinesa é bem diversificada, né, professor Jorge? Bem diversificada, muito intensa e com muitas exportações para o mundo inteiro. É isso? E outra, eles investem inclusive em outros países para levar as suas multinacionais para esses países. Então, ela também, além de ser a potência que é econômica interna, ela tem seus tentáculos em outros países, inclusive no Brasil. É isso? Rogério, outra coisa interessante, né, já que estamos falando de China, que faz parte dos BRICS, a gente pode falar que a China tem um problema que é a questão ambiental. Ok? Vamos lá, continuando. Os países que formam os BRICS têm várias características em comum. Olha só, Rogério. Então, quer dizer que nós temos características em comum. Vou mudar aqui a cor, botar verde. Temos. As economias. Como que está a economia e a política nesses países, Rogério? Elas são consideradas estáveis.
ok? Estamos aí tendo problema de inflação, está aumentando aí, mas foi por conta da questão da pandemia, né? Que tudo ficou racionalizado no mundo. Até que você explicou em aulas passadas que ficou mais caro comprar ferro, importar produtos, matéria-prima de outro lugar, não é isso? Muito bem. Porque justamente por causa dessa pandemia. A questão da fórmula básica, né, da economia é oferta e demanda, não é isso? Entendo. E outra situação política considerada estável, que também você já falou, professor Jorge, em outras aulas, que o Brasil e também esses países que a gente analisa aí, a China, Rússia, assim, são países ainda com uma política assim mais rigorosas, né? Quando a gente olha para o campo político. Mas o Brasil, por exemplo, é um país emergente, onde a gente tem um sistema capitalista bem forte dentro do nosso país, uma política onde há democracia, onde não há a questão de ditadura, um sistema ditatorial. Então, isso acaba sendo umas características também dos BRICS aí, de uma forma geral. Com uma ressalva aí, a gente fala principalmente da Rússia e da China, que tem esse campo político mais delicado, mas são países também hoje que adotam essa visão de negócios capitalista. Beleza. E aí, ó, esses países têm uma grande oferta de mão de obra. Falar o quê? Claro que a grande oferta de mão de obra vai ser principalmente onde? China e Índia. Esses dois países juntos têm mais de 2 bilhões de habitantes. Não é isso? Grande oferta de mão de obra, os BRICS vão ter ênfase para China e Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes cada um. Aumento dos índices de produção e exportação. A pauta chinesa de exportação é um pouco diferente da nossa. Nós, por exemplo, exportamos muita commodities. Os chineses já fazem produto industrializado. Exato. É mais caro. Obviamente, o nosso aluno vai lembrar, Rogério, que você explicou que é aquela questão do produto com valor agregado. Muito bem. Isso? O aluno tem que entender. Se um país, a China, vamos falar da China, se ela exporta produtos industrializados, com maior quantidade e mais volume que o Brasil, obviamente também vai entrar muito mais dinheiro nesse país. Exato. Enquanto a gente exporta, obviamente é legal, é positivo exportar muito commodities, mas não tem o mesmo valor agregado Com de certeza. produtos industrializados. Por isso que a gente consegue, agora falando uma situação do tipo, voltar um pouquinho lá e pensar naquele gráfico. Por que que o PIB chinês é maior que o PIB dos demais países? Excelente reflexão. Por conta aí desse investimento maciço em produtos industriais e tecnológicos. E a produção industrial, olha só, galera, produção industrial, ou seja, um produto que está sendo feito numa indústria, agora multiplica por milhares de indústrias que tem ali na região de Xangai, por exemplo, nas zonas especiais da China. Rogério, tem dia que não dá de ver a luz do sol. Com certeza. De tanta poluição dessas indústrias produzindo matérias. E assim, pensando nas commodities do setor primário, principalmente os produtos agrícolas, requer o quê? Tempo. Você plantar hoje, mesmo com a questão do agrotóxico, não nasce do dia para a noite. Exatamente. Não é verdade? Então, enquanto a indústria não para, produzindo todo o tempo, que a indústria é mecanizada, é robotizada, então, olha só, não tem como competir, não tem como crescer, não tem como aquele gráfico que o professor Jorge apresentou há pouco ser diferente. Enquanto, por exemplo, esses países não investirem ainda mais nessa questão tecnológica industrial. E sem falar que os chineses são muito disciplinados. Muito bem. É isso? Uma garantia a mais dessa intensa produtividade deles. Exato. Outra coisa que eles têm lá que não é a favor do cidadão, do trabalhador, que eles não têm sindicato. Né? Verdade. Ninguém controla a quantidade de horas que ele tem que trabalhar. Então, a carga horária trabalhada diária do chinês é muito grande.
É isso? Muito Então bem. tem essa também, exploração do trabalhador. Mão de obra de trabalho, né? É isso? Lembrando que a gente já falou que lá é uma ditadura, né? Com certeza. Uma ditadura, ou seja, um regime ditatorial, ele que tem as regras e dita as regras como tem que ser. Não existe um diálogo como numa democracia como o Brasil. Isso aí. Não é isso? Beleza? Aqui a gente tem sindicatos. Sindicato, qualquer coisa, está lutando Tá lá em pelo cima. trabalhador. E isso, inclusive, essa força do sindicato, Rogério, é um argumento para que algumas multinacionais não se instalem em um país. Porque para ela não é vantajoso ter esse sindicato que vai lutar pelo trabalhador. Com certeza. Não é isso? Então, aqui estamos fazendo um bate-bola aqui de uma diferenciação entre China e Brasil. Não é isso? Exato. Para a gente entender um pouco do poderio econômico que a China é, o porquê que ela é a potência que é. Muito bem. Falamos aqui algumas características sobre isso que vimos em aulas passadas. Beleza? Vamos lá no quadro. O PIB desses países estão em crescimento. Nesses países está havendo algumas melhorias sociais, mas sempre a gente vai dar uma abordada na questão da pandemia. A pandemia deu uma quebrada nessa melhoria social no Brasil, na China, na Índia, em todos os BRICS. Muito bem. Foi geral. Diminuição da desigualdade social, por isso que ele é emergente, porque ele está diminuindo essa desigualdade, embora saibamos que existe muita desigualdade dentro de todos esses países. Muita mesmo, né, Jé? Exato. África do Sul, que tem aquela história de apartheid, né? O Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo. A China, por ser... tem milhares de pessoas miseráveis lá, não é isso? Então, eles têm também essas peculiaridades entre eles. Isso está em comum. Um aumento no investimento recebido por empresas estrangeiras, ou seja, multinacionais investem nesses países. E o Brasil, por exemplo, Rogério, o crescimento industrial tem crescido. O Brasil teve muito investimento no Brasil depois de ter passado a crise maior da pandemia. O Brasil entrou muito investimento estrangeiro aqui também, tá? Nesses últimos anos agora, de 2021 para 2022. Um exemplo da força política e econômica do grupo, a proposta da criação do novo Banco de Desenvolvimento que foi assinado na 6ª cúpula do BRICS em 2014. O novo banco, fará o financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável e de infraestrutura em países em crescimento. Aquilo que o professor falou há pouco, é muito importante esse investimento na infraestrutura, porque se você tem uma infraestrutura adequada, isso vai refletir em todo o processo aí da logística, da tua exportação, da tua produção e vai garantir um maior, ou se tiver com essas deficiências, certamente um menor lucro em cima da sua circulação de riquezas do país. Então, nós temos aí a África do Sul, que passou a fazer parte do grupo em 2010, certo, professor Jorge? E qual que é a importância dela ao entrar no BRICS? Então, ela, como o professor Jorge falou lá inicialmente, ela vem representada aí pela letra S, que significa South África, o Sul, África do Sul em inglês. A entrada no grupo é importante principalmente pela sua localização geográfica, que facilita o comércio em 4 continentes. Então, a gente tem ali, Sul da África, ali está perto ali de quem, professor Jorge? Do Brasil, aqui que é a América, que do outro lado nós temos a Ásia. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, tudo ali perto. Acima nós encontramos ali o que? Mais Ásia e Europa. Então, é uma localização estratégica, ainda tem a Oceania ali embaixo. Então, essa localização geográfica da Ásia é muito importante. Da África do Sul. Da África do Sul. Crescimento econômico com base em 2019, a gente tem aí essa informação da BBC, segundo dados do Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, galera. O crescimento do Brasil, 2019, 0,9%.
China 6,1%, a gente está falando de crescimento econômico. Índia 6,1%, Rússia que cresceu menos e África do Sul aí, dentre os BRICS, foi o menor crescimento. O Brasil também aí não cresceu muito aí em 2019, quando a gente fala aí das suas relações de exportação e que reflete aí no crescimento econômico do país. Pensando bem, Rogério, a gente pode lembrar aquele quadro, né, que mostrou lá que a China tem 14 trilhões, né, de PIB. A gente vê aqui, ó, no crescimento econômico também, o reflexo disso. Brasil aí nem 1%, eles quase 6 vezes a mais. Na África do Sul também, ó, bem fraca, né, no sentido de crescimento econômico mundial. Beleza. A demanda energética é um outro assunto importante para tratar. Com certeza. Não há produção industrial, não há desenvolvimento sem energia elétrica. Exato. Segundo os dados da Agência Internacional de Energia, Brasil, Rússia, Índia e China respondem por 32% da demanda, ou seja, da necessidade de energia mundial. Entre eles, o destaque fica com a China, com 2.417 milhões de TEPs, que quer dizer toneladas equivalentes de petróleo, que correspondem a 19% da demanda energética do mundo. Será que esses meninos precisam de energia, Rogério? A Rússia vem em seguida, com 701 milhões, depois a Índia e, finalmente, o Brasil. Olha só, então, tudo é gigantesco nos números quando se fala de China. Né? Exato. Então, nos BRICS também, eles estão aqui novamente liderando por necessidade de energia. Obviamente, se eles têm a necessidade, eles também gastam muito energia. Não é isso? Então, aí, nós temos aí 32% da demanda da energia mundial é consumida por esses países do BRICS. E sabe o que chama a atenção? É a China, né? Porque desses 32% que envolve Brasil, Rússia... 19% dele. É muita energia consumida, utilizada dentro do território chinês. Exatamente. Por isso que nós falamos anteriormente, Rogério, que inclusive lá é muito poluído. Exato. A região de Taiwan, de Xangai, tem dias que, como eu falei, não dá nem de ver o pôr do sol. Muito bem, isso aí. Aí nós temos aí novamente o gráfico, né? Da necessidade, que parece que é a mesma coisa do PIB, né? Do PIB, né? O PIB tem a ver com produção de um país durante um ano. E olha aí, a China também tem demanda energética. Se você produz mais, você está utilizando mais energia. Mais energia e precisa de energia, né? Com certeza. Vamos lá? A demanda energética, antes da sua exploração, estima-se que existiu reserva de 2,3 trilhões de barril de petróleo. As atuais reservas comprovadas no mundo somam 1,137 trilhões de barris, 78% dos quais no subsolo dos países do cartel da OPEP, que a maior parte desses países estão localizados lá na região do Oriente Médio. E a OPEP é a organização dos países exportadores de petróleo que detém aí quase 60% do petróleo do mundo. Então, olha só, a gente tem essa distribuição irregular no mundo. Essas reservas permitem suprir a demanda mundial por 40 anos, mantido o atual nível de consumo, e é evidente que tanto as reservas quanto o consumo se incrementarão ao longo deste período. Estima-se que a demanda deva crescer em média 1,7 ao ano, o que elevaria o consumo de petróleo para 120 milhões de barris dia em 2025. Então, por isso que o mundo já pensa em outras formas de energia, porque petróleo é uma fonte, certo, esgotável. Existe uma enorme dependência energética no mundo, tanto do petróleo quanto do gás também, que é uma energia não renovável, em relação a uma concentração geográfica, que é o Oriente Médio, que eu falei há pouco, em relação ao cartel OPEP, que domina 78% das reservas mundiais. Esse fato, aliado à finitude das reservas e à concentração da matriz em petróleo,
carvão e gás, impõe a busca de alternativas, energias mais renováveis, uma transição segura para um ambiente de oferta energética sustentável. Está falando tudo aí que o mundo precisa renovar sua matriz energética, porque hoje, em 2022, a maior parte da matriz energética do mundo é de energia não renovável, principalmente petróleo, carvão e gás. E no caso da China consome muito esses três. Com certeza, principalmente carvão ali e o petróleo. Estão consumindo igual água. Em 2002 e 2004, o consumo de petróleo diário no mundo expandiu de 78 para 82 milhões de barris. A China respondeu por 36% desse aumento e os Estados Unidos 24%. Tá aí, Rogério, vou até grifar. Duas potências. Esses dois meninos aqui, eles disputam o mercado internacional, para quem saber quem é o bambambam da economia do mundo, mas também tem um preço, né? Os dois também são os maiores poluidores Exato. do mundo. Muito bem. A Índia é um país energeticamente vulnerável. Isso quer dizer o quê, Rogério? É frágil a questão energética lá. É isso? Muito bem. E o seu crescimento ocorrerá às custas de maior pressão sobre a demanda atual de combustíveis fósseis. Novamente, muita poluição também na Índia. A mesma análise pode ser aplicada à Indonésia, Japão e Coreia, países também dependentes de importação de energia com grande potencial de crescimento econômico. Colocamos essas aqui, né, só para nível de esclarecimento. Sim, com tem certeza. outros países que também dependem muito de energia. Exato. Então, a globalização cultural e de mercado e a assimilação de costume de países ricos pelos emergentes provoca uma forte pressão de consumo energético, que é sentida com maior intensidade nos países emergentes. E é nesses países que continuará a ocorrer o maior crescimento demográfico e, ao longo do século XXI, consequentemente, pressionando a demanda energética. Então, os países emergentes, desenvolvidos, até consomem também muita energia, mas aí está falando, associando a questão do crescimento demográfico, que é maior dentro das nações subdesenvolvidas. Então, perspectiva de crescimento e demanda mundial de energia primária. Então, nós temos aí a matriz, né, em 2013, que já passou, então, para 2040, vai cair o petróleo para 26%, a hidrelétrica vai aumentar para 3%, a nuclear vai avançar para 7%, renováveis para 5% em relação a 2013, biomassa 10% e gás natural 24%, aqui ó, vai aumentar, né, a utilização do gás. Aí nós temos aí uma diferença. Uma projeção, né, Rogério? É, uma projeção para 2040. Então, só para a gente entender que o mundo vai continuar utilizando muita energia. O petróleo, né, aqui, olha só, então quer dizer que o petróleo, o consumo dele, a tendência é diminuindo, né? Muito Até bem. porque a projeção esta está baseada na utilização de novas formas de aquisição de energia. Com certeza. O mundo pressiona, o planeta clama aí por novas fontes de energia mais limpas, que são as energias renováveis. Só lembrando que um dos maiores consumidores do mundo de energia é Índia e China, né? Que estão no BRICS. Exato. Beleza? Vamos lá, galera. Então, daqui a pouquinho a gente volta aí para fazer essa revisão. Até mais, galera. Tchau. Tchau.